Mais um dia procurando uma classe nova aqui no Soul Knight, e dessa vez eu tava com vontade de jogar com alguma coisa mágica, já que eu só tinha ido pro arqueiro e pro guerreiro, então eu queria ver o que era alguma coisa que botasse ponto na inteligência. Então eu decidi maximizar um mago. Então salve salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Jovem Guerreiro e trazendo hoje para vocês o up do mago no Soul Knight Prequel. Eu estava na dúvida se eu começava com o Mago da Tempestade, né? Ou o Piromante, que é o Mago do Fogo. E não me arrependi nem um pouco de ter começado com o Mago da Tempestade. Que classezinha boa de começar. Basicamente, ela não é tão efetiva quanto o Guerreiro, porque o Guerreiro você só segura um botão, né? Mas o Mago, cara, ele tem muito dano em área desde o começo do jogo, nas suas primeiras skills, nos seus primeiros upgrades de skill. Essa classe se mantém à frente do arqueiro, que eu posso comparar, assim, muitos níveis, porque ela dá muito dano em área, cara. Simplesmente ela, desde o nível 1, tem um skill de dano em área de range alto, a skill ocupa uma área grande, então por mais que seja uma skill frontal, ataca muita gente, ainda perfura os alvos desde o level 1, então perfeito essa classe para começar no jogo. Finalmente chegando no nível 12 eu pude fazer a junção de classe, né, que é para pegar a subclasse elite, por assim dizer. E tinham muitas opções boas ali. A com Edge me parecia interessante, era como se fosse um tanque meio de gelo. A do ladrão me deixou muito pensativo, pensei realmente em pegar a do ladrão ali. Achei interessante o xamã, gosto de xamãs em si, nos jogos geralmente costumo jogar de druidas e xamãs, então eu fiquei muito tentado, mas ela precisava do herbalista, classe que eu ainda não tenho, mas eu poderia pegar se eu quisesse. E tinha o elementalista, que ele misturava o mago de fogo com o mago da tempestade. E aí eu pensei, bem, já que eu quero fazer o mago mesmo, então eu vou misturar os dois magos elementais e ver no que vai dar. E meu Deus, que combinaçãozinha forte, dois magos simultaneamente, tem muito dano em área, a classe desde o começo do jogo não tive dificuldade alguma durante o leveling, era simplesmente muito dano, não tem o que fazer. Todas as skills me favoreciam absurdamente, todas maximizadas com inteligência, só aumentava mais ainda o dano. Uma coisa que eu senti desde o comecinho assim é que a mana ia ser um problema. Desde o começo eu tava vendo que mana realmente ia ser uma parada que tipo, nossa, eu tenho que me controlar um pouco, mas fora isso, nada que só não spamar 1000 vezes o mesmo botão não resolvesse. Basicamente as habilidades do elementalista é uma chuva de meteoros e um feixe de luz, um raio laser que ele fica soltando pela mão enquanto consome mana. Então assim, é uma classe que no começo eu pensei, cara, meio chato ficar segurando esse botão aqui para ter um raio assim, porque comparado ao guerreiro, né, o guerreiro gira e dá dano em área, e esse raio é meio que frontal e ele é meio lerdo para procurar os inimigos, meio que não dava para contar muito nesse começo do jogo com ele. Mas ele dá dano, o importante é que ele dá dano. Então assim, mana, cara, mais uma vez ressaltando, mana, essa classe, ela realmente é um Corsa, ela bebe mana, tá ligado? Tipo, toda hora eu ficava sem, E ela, durante o up das classes até agora, foi a primeira que eu tive que usar pote de vida no boss. Foi a primeira. Porque eu acho que o mago ele deve ter a resistência mais baixa ou algo similar, ou por você estar upando inteligência em vez de destreza, que dá mais chance de acerto, né? Chance de você ser acertado, e força, que dá menos vida. Eu senti que o mago ele é realmente mais frágil. Então assim, botar todos os pontos em int meio que ele transforma num glass cannon, né? Num canhão de vidro. Tipo, você vai dar muito dano, mas tem que tomar um pouco de cuidado com a sua defesa. Por volta do level 30, quando a brincadeira realmente começa, você desbloqueia uma terceira habilidade extremamente importante, que é uma espécie de espelho, onde esse espelho reduz a defesa dos inimigos e faz com que seu feixe de luz agora, quando bate nele, meio que fica rodopiando ali também. Isso é muito quebrado pelo rodopio, não, pela redução de defesa. Sério, o meu dano ele basicamente duplicava ou triplicava, sei lá. Eu sei que tudo que ficava embaixo desse debuff era simplesmente destruído, evaporado. Não importou, desde que eu peguei essa skill, qualquer boss, qualquer elite, qualquer coisa que eu botasse embaixo desse espelho era derretido. Tipo, eu não sei o quanto de defesa reduz exatamente, mas era muita. E essa classe, ela mistura gelo, fogo e raio. Então você constantemente está aplicando 3 tipos de dano elemental. E por conta disso ela começa a acumular um dano subsequente ridículo por conta das passivas.
E foi chegando no nível 45 que eu fiz os itens de alguns bosses lá que me pareciam mais corretos, principalmente o daquele que é 3 pedras, o trio Vitino, o trio Virito, sei lá. Eles, meu Deus, minha vida mudou a partir do nível 45. Essa classe ela tem meio que um acúmulo de dano contínuo, que é uma das passivas dela, que é meio que como se fosse uma roda gigante, tipo assim, se você aplicar congelamento vai dar dano de fogo, se você aplicar raio vai dar dano de gelo. E aí meio que tipo, você não para de bater, você se torna uma máquina imparável, não à toa que mesmo depois que eu parei de bater no espantalho, ele ficou um tempão recebendo dano ainda. Mas foi só no nível 52 que eu consegui pegar a primeira arma da classe dele, que é como se fosse um prisma. E ele faz com que o seu feixe de luz agora, toda vez que ele acerta o inimigo, ele vai ter chance de, nesse acerto, vir esse espelho que reduz a defesa e multiplica seu ataque. Então assim, eu já estava nesse ponto, mesmo sem arma de classe, ridículo de forte, por algum motivo. Essa classe dá muito dano, muito dano. Você só não tem tempo, você só não tem tanto tempo assim de ficar teleportando, porque ou você dá dano ou você teleporta. Mas assim, que dano ridículo. A chuva de meteoros é uma parada que quando você põe especialização nela, começa a dar muito dano e cai muito meteoro. E simplesmente o meteoro faz mais skills do mago sair, que é essas bolas elétricas. E o feixe de luz também dá muito dano e comba. Mano, essa classe ela simplesmente é um tanque de guerra. Ele anda devagarzinho, mas por onde passa ele vai causando o caos e destruição. Eu aí tava em um mapa 2 vezes mais forte do que eu deveria estar. Para vocês terem noção, eu estava com itens de nível 50 e estava simplesmente no mapa de item de grau 2, onde ele pedia os itens de grau 2. Eu já tinha me surpreendido muito com a classe, então eu falei, tá na hora de fazer o grande teste, que é botar a classe no heróico, né? Porque o heróico meio que você vê esse divisor de águas, que não era para você estar ali, e me surpreendi, e muito. Simplesmente o elementalista, ele não teve dificuldade alguma em mapas acima do que é o requisitado do momento, assim, né? Eu não estava dedicando a esse boneco recursos, então assim, provavelmente quem faz dele como seu principal dá o triplo do dano se vacilar, porque todas as minhas especializações de skill estavam no nível 1, minhas passivas lá não estavam tão corretas assim, então assim, essa classe é absurda, tipo, ela toda escrachada do jeito que ela tava dando muito dano, cara, muito dano mesmo. Os vínculos não estavam nem tão corretos, não estavam nem tão corretos. E cara, não dá, essa classe é simplesmente um bug assim, ela começa a acumular tanta essa instância de dano, ela vai mesclando tanto elemento ao mesmo tempo, e essa parada dela reduzir a defesa do alvo e ainda causar mais dano em cima disso é ridículo. Bem antes do nível 60, eu já tava fazendo conteúdos que não era pra fazer e, mano, o boss não tinha chance, eu não tive dificuldade nenhuma. Agora, o chip do coraçãozinho azul que dá mana é essencial. Tipo assim, eu só comecei a funcionar bem mesmo depois que eu pude incrementar o chip, que é no nível 50 da arma, né? Então, antes disso, muito dificilzinho, a falta de mana ali. Mas até lá. Quando você chega nesse ponto, meu filho, pode spamar skill à vontade que você vai ter mana infinita. Essa classe eu fiquei com vontade de ir fazendo as Valkyrias, porque tava me parecendo fácil jogar com ela. Então eu tava tipo nível 57, 58, e já tava no andar 90, sabe, da Valkyria. E tipo assim, evaporando tudo à minha frente, tudo e todos. Minha build não tava nem perto de estar minimamente completa. Minha build tava toda troncha. E simplesmente a classe super funciona. Tipo, não tem como, é inegável que essa classe, ela provavelmente deve ser um dos top dano do jogo, porque é muito dano. Eu fiquei muito surpreso, porque com o guerreiro, com o arqueiro não foi assim, com o cavaleiro do medo não foi assim. Essa classe simplesmente, qualquer coisa que ela tocava, não importa se era mais forte do que o nível dela, ela só explodia, tipo assim, as pessoas, os mobs não tinham nem chance de respirar, muitas vezes eu nem via que eu matei um mob. E principalmente os meteoros, cara, o meteoro dá muito dano, velho. Esse negócio dele acumular outras skills. E tipo, eu fico pensando nele com todas as skills que buffam dano em área, sabe? Todas as passivas que buffam dano em área. Aí deve ser imoral. Essa classe bem buildada deve ser muito imoral de forte. E depois que eu finalmente cheguei no nível 60, daí você já imagina. Tipo,
muito forte. Eu sei que eu tô repetindo isso, mas é porque eu tô surpreso. Nunca que eu imaginei que um mago, que fosse 100% mago, né, por assim dizer, fosse ser tão efetivo. Muito forte no nível 60, cara. Tipo, eu já tava no andar 150. Mano, meus itens tava todo troncho, minhas passivas tava toda troncha, meus status estavam todos tronchas. Não teve um pingo de dedicação dessa bosta ficar forte e tava muito forte. Imagina quem começa o jogo com isso, quem dedica todos os recursos a essa classe. Dá muito dano, cara, dá muito dano, vá por mim. Isso não é normal. Qualquer coisa que fique embaixo da redução de defesa dessa classe morre quase que instantaneamente. Todos os bosses do meu leveling, todos sem exceção de nenhum, desde o começo do jogo morreram quase que instantaneamente. Todos. Então assim, super recomendo você jogar de elementalista. Isso me parece ridículo de forte. E depois de um tempo aí na mineração, eu pude chegar no dragão de gelo e eu botei ele no item de grau 3, né? E assim, meus itens não estavam nem em grau 1, entendeu? E simplesmente não teve outra, tipo assim, é só spamar as skills que o bicho simplesmente morre. E eu acho isso muito engraçado porque eu não botei o número de dano, porque eu não tava aguentando ver os números de dano dessa classe. Era simplesmente ir dano de fogo, gelo e raio simultâneo, um atrás do outro. Um absurdo, um absurdo. E olha que eu nem dediquei recurso. Imagina essa classe buildada. E no final do up ela ficou mais ou menos assim, mas eu não vou falar nada, só vou deixar vocês observarem. E para você que acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado por ter assistido. Mas deixe de se inscrever, não deixe de deixar seu like e até o próximo vídeo.